Ajudei meu irmão com as despesas médicas, mas agora minha irmã mimada espera que eu compre uma cobertura para ela. E minha mãe está furiosa porque me recusei. Tenho 36 anos, sou mulher e a mais velha de 3 irmãos. Meu irmão Percy tem 34 anos e a mais nova de nós é minha irmã Molly, de 28. Quando estávamos crescendo, Percy e eu fomos criados normalmente, mas por algum motivo, Molly era tratada como uma verdadeira princesa. Acho que isso se deve ao fato de que ela foi uma surpresa para os meus pais. E, além disso, era um caçula, então sempre foi tratada de forma diferente. E acho que essa é uma das razões pelas quais ela cresceu sendo uma mimada total. Meu pai tinha um pouco de juízo e ainda a repreendia e tentava fazer com que ela se comportasse, mas minha mãe, de jeito nenhum. Ela nunca diria uma palavra contra sua querida Molly e também não tolerava que ninguém mais criticasse o comportamento dela, que era, no mínimo, insuportável. Percy e eu somos significativamente mais velhos do que ela, então, até os 25 anos, só aceitávamos as coisas que ela dizia e tentávamos não nos importar. Mas ela dizia coisas horríveis, principalmente na adolescência. Além de zombar constantemente da nossa aparência, já que ela acreditava ser a mais bonita entre nós, o pior é que nem podíamos negar, pois ela realmente herdou os genes da nossa mãe e era bastante atraente. Mas, além disso, também zombava de coisas estranhas, como os cursos que escolhemos, nossas áreas de trabalho e por aí vai. Uma vez, no Dia de Ação de Graças, tivemos uma grande briga porque ela disse diretamente para Percy que ele seria um fardo desempregado para a família só porque era formado em literatura. Em outra ocasião, ficamos semanas sem nos falar porque ela me disse que, se eu continuasse trabalhando tantas horas por dia, nunca arrumaria um namorado por causa das minhas olheiras, já que ninguém quer alguém que nem é atraente e ainda por cima não tem tempo para dar atenção. Esse é o tipo de pessoa que ela é, espalhafatosa, egoísta e constantemente menosprezando quem está ao redor. Ela sempre foi assim, e esse comportamento só foi incentivado pela nossa mãe. Meu pai ignorava, mas minha mãe achava graça em tudo o que ela dizia. Não importava o quanto machucasse os outros. Sempre dizia que era só uma piada e nos chamava de sensíveis se reagíssemos. Então, Molly sempre teve minha mãe na palma da mão. Nós a odiávamos por isso. 8 anos atrás, quando meu pai faleceu, começamos a nos afastar. Percy e eu passamos a ver menos nossa mãe e Molly. Apesar de ele também ter favorecido a Molly, talvez não tanto quanto a nossa mãe, ele ainda era o elo que nos unia. E quando ele se foi, Percy e eu realmente não sentimos mais vontade de visitar Molly e nossa mãe durante os feriados, como fazíamos quando nosso pai ainda estava vivo. Depois que ele faleceu, só as víamos em eventos familiares organizados por outras pessoas, ocasionalmente no Dia de Ação de Graças e, quem sabe, no Natal, se estivéssemos dispostos. E, honestamente, foi melhor assim, pois elas também não fizeram esforço para manter contato. Como meu pai era financeiramente estável e minha mãe também, elas tinham dinheiro suficiente para se virar. Percy e eu também conseguimos construir nossas vidas de forma independente. Era como se Percy e eu estivéssemos de um lado e minha mãe e Molly do outro, com um muro entre nós. E, pessoalmente, eu gosto desse muro. Por isso mesmo, acho que elas não deveriam ter nenhuma expectativa em relação a mim, assim como eu não tenho nenhuma em relação a elas. Mas, recentemente, descobri que a situação do lado delas pode estar um pouco diferente. Algumas semanas atrás, ajudei Percy com suas despesas médicas depois que ele fraturou o tornozelo. Como o seguro só cobria as despesas hospitalares, tive que bancar todos os outros gastos, medicamentos, fisioterapia e até uma enfermeira em tempo integral para ajudá-lo, já que ele mora sozinho. Ele tentou me convencer a não pagar por tudo isso, pois poderia bancar, mas estava entre empregos e queria guardar o dinheiro até conseguir lançar sua revista digital que vinha planejando há algum tempo. Foi por isso que largou o emprego como professor. Além disso, sou diretora financeira, CFO, de uma empresa e estamos indo muito bem financeiramente. Então, dinheiro não é problema.
Fiquei feliz em ajudar meu irmão, mas por algum motivo, quando minha mãe e Molly descobriram, acharam que isso lhes dava passe livre para me pedir qualquer coisa que quisessem, como se eu fosse o Papai Noel. E é por isso que estou nessa situação agora, porque me recusei a ajudar Molly a comprar seu primeiro apartamento. Obviamente, isso deixou tanto ela quanto minha mãe extremamente irritadas. 3 dias atrás, recebi uma ligação aleatória da Molly enquanto eu trabalhava. Ela me disse que tinha encontrado um apartamento que adorou e queria comprar, pois, agora com 28 anos, estava ficando constrangedor dizer às pessoas que ainda morava com a mãe. Então, queria se mudar e precisava da minha ajuda para pagar pelo apartamento, já que só podia arcar com metade do valor. E era uma cobertura, que, claro, são absurdamente caras. Ela sabia que eu tinha ajudado Percy com as despesas médicas, então agora queria um favor meu também. Foi algo tão bizarro, porque nos últimos 8 anos mal tivemos uma conversa decente, e toda vez que nos encontrávamos era mais por obrigação. E mesmo assim, ela mal conseguia ser cordial conosco. E agora, ela achava que eu simplesmente ia concordar em pagar pelo primeiro apartamento dela? Só para dar contexto, Molly é uma designer gráfica freelancer. E eu até respeitaria isso, se ela realmente trabalhasse. Ela nunca frequentou nenhuma escola de design, não tem diploma na área e, sinceramente, fazer alguns pôsteres para o negócio do nosso pai, que ele nem chegou a usar, não a qualifica como designer gráfica. Então, ela pode fingir o quanto quiser que trabalha apenas com clientes exclusivos, mas esses clientes são basicamente membros da família. E mesmo assim, só trabalham com ela porque a minha mãe os força a contratá-la para mantê-la ocupada. É, no máximo, um hobby, mas definitivamente não é um trabalho. E não é surpresa nenhuma que ela ainda more com nossa mãe até hoje. Falei direto para ela que não ia ajudá-la em nada. Ela tem 28 anos, pode muito bem arrumar um emprego de verdade e pagar pelo próprio apartamento. Ela argumentou, dizendo que eu tinha ajudado Percy com as despesas médicas, mesmo ele tendo dinheiro, enquanto ela realmente não tinha, e que ninguém estava ajudando ela. Então, como irmã mais velha, era meio que minha obrigação cuidar dela. Mas eu disse que a situação com Percy era diferente, porque ele estava entre empregos e, além disso, tem uma boa relação comigo, uma relação pela qual ele se esforçou para construir. O mesmo não se aplica a ela, e eu não tenho nenhuma obrigação de ajudá-la. Obviamente, não disse tudo isso diretamente, apenas disse não e desliguei. Ela tentou me ligar mais algumas vezes, mas eu silenciei e ignorei o restante do dia. Quando cheguei em casa, recebi uma ligação da minha mãe, e ela estava bem irritada. Nada inesperado, claro, já que eu sabia que dizer não à filha favorita dela ia deixá-la furiosa. Estava pronta para discutir, mas no começo ela só começou a se lamentar sobre como estavam sendo injustos com a pobre da Molly e que ela não esperava que eu fizesse distinção entre meus irmãos. Ela disse que Molly havia finalmente encontrado um apartamento depois de procurar por muito tempo e agora que queria se mudar, obviamente foi pedir ajuda primeiro para o nosso tio, o irmão mais novo do meu pai, que está administrando os negócios da família desde que meu pai faleceu. Desde o início, estava claro para mim que, caso algo acontecesse com meu pai, seria o tio quem assumiria o negócio, o que me fez escolher outro caminho, pois não queria trabalhar na empresa da família. Quanto ao Percy e a Molly, nenhum dos dois também tinha interesse em continuar com os negócios. Então, o tio assumiu. As ações do meu pai foram transferidas para minha mãe, conforme o testamento, e agora ela vive confortavelmente com esse dinheiro. É uma empresa bem-sucedida, mas acho que meu pai não previu que Molly ainda estaria vivendo às custas deles tantos anos depois. E ela também não vive uma vida simples, gosta de viver com luxo. Então, minha mãe não conseguiu economizar muito, o que a levou a depender de mim para ajudar com o apartamento. Segundo ela, se desse o dinheiro agora, as coisas ficariam mais fáceis depois, porque estava cada vez mais difícil sustentar a Molly. Foi tudo o que pude fazer para não revirar os olhos. Disse para ela que isso não era problema meu,
ela que dissesse para Molly arrumar um trabalho de verdade, garantir uma fonte de renda estável para poder bancar o tipo de vida que queria ou aceitar e continuar morando com a mãe até os 35. Nesse ponto, minha mãe ficou realmente irritada e começou a dizer que eu era ingrata e que eu só estava naquela posição porque meus pais me criaram bem e que por isso agora eu tinha a obrigação de pagar essa dívida, ajudando meus irmãos. Eu nem consegui entender qual era a lógica dela. Disse que minha decisão era final e já ia desligar, quando ela falou que se eu continuasse agindo assim, não teria outra escolha senão cortar contato comigo. Aquilo foi ousado da parte dela, porque se considerarmos os últimos 8 anos, já estamos praticamente sem contato. Então, cortar totalmente não faria tanta diferença quanto ela imagina. A ameaça dela me irritou tanto que falei que depois da morte do nosso pai, Percy e eu já tínhamos aceitado que as coisas seriam bem diferentes e que sabíamos que ela tinha a filha favorita dela. Então ela não tinha direito algum de me acusar de fazer distinção entre os irmãos. Era justo, e eu estava fazendo, e nem ia fingir estar arrependida. Também falei para ela que estava livre para cortar contato comigo se quisesse, porque eu já estava acostumada com esse tipo de tratamento vindo dela. Para ela, ninguém além da Molly existia, e ela havia parado de nos tratar como filhos fazia tempo, agindo como se nós também devêssemos viver e respirar em função dela, assim como ela fazia. Pois bem, eu tinha a minha própria vida, assim como o P, e nós não devíamos nada nem a ela, nem a Molly. Depois que falei isso, senti um alívio enorme, como se finalmente tivesse colocado tudo para fora. Minha mãe gritou comigo, dizendo que, depois de tudo o que eu tinha falado, ela realmente ia garantir que nunca mais falasse comigo. Eu só ri e disse que, como já tinha acabado de dizer, eu estava tranquila com isso, e que era ótimo ela ter tomado essa decisão tão rápido, porque assim eu nem precisaria convidá-la para o meu casamento, e talvez desse para abrir espaço para alguém que realmente merecesse. Foi aí que ela realmente prestou atenção. Mas antes que pudesse me perguntar alguma coisa, eu desliguei. E então, bloqueei tanto ela quanto a Molly. Então, sim, a Molly estava errada. As pessoas realmente querem namorar mulheres ambiciosas e focadas na carreira. Senão, eu não teria encontrado o Jackson, 37, e não estaríamos juntos há quase 5 anos. Minha mãe e a Molly já o conheceram algumas vezes, mas ele sabe bem como é a minha relação com elas. Algumas semanas atrás, nós ficamos noivos e decidimos fazer uma festa de noivado bem pequena e íntima para comemorar. Nosso casamento vai acontecer em alguns meses. Eu estava pensando se deveria ou não convidar minha mãe e a Molly para a cerimônia, talvez por educação, mas agora não sinto mais que seja necessário. Isso foi muito satisfatório. Mas ontem o Jackson recebeu uma mensagem da minha mãe pelas redes sociais. Ela disse que eu tinha bloqueado ela e a Molly em todos os lugares, mas que queria que ele me dissesse que ela estava extremamente decepcionada comigo, que como eu mostrei para ela qual era o lugar dela na minha vida, ela e a Molly tinham decidido me cortar permanentemente e que esperava que eu estivesse feliz por ter finalmente encerrado o que restava de vínculo familiar entre nós. Não entendo por que estão colocando a culpa em mim, mas ao mesmo tempo fico mal com isso. Então, será que eu fui a babaca por dizer à minha mãe que estava bem com o fato dela cortar contato comigo? Atualização 1. Oi, pessoal! Antes de tudo, muito obrigada por todo o carinho e apoio que vocês demonstraram nos comentários. Isso me fez perceber que eu estava sendo boba e emocional e que não precisava me preocupar com os sentimentos da minha mãe, já que ela nunca se preocupou com os meus. Falei com o Percy sobre isso também, e ele teve a mesma opinião de muitos de vocês. Elas estavam tentando me manipular emocionalmente para eu me desculpar com elas, mas eu não precisava cair nisso, porque eu sabia onde estava pisando e tinha feito a coisa certa. Quando o Jackson e eu conversamos, ele mencionou que minha mãe e a Molly pareciam magoadas com meu comportamento. Foi por isso que eu fiquei com esse peso na consciência.
Ele não chegou a dizer que achava que eu devia me desculpar, mas dava para ver que ele estava desconfortável com a situação e tentava ficar do meu lado sem deixar de sentir pena delas. Foi aí que percebi que o Jackson é muito próximo da família dele, então provavelmente era difícil para ele ver algo assim acontecer. E toda vez que ele encontrou minha mãe e a Molly, elas estavam sempre no melhor comportamento. Talvez ele não soubesse o quão ruim nossa relação realmente era. Então, pedi para o Percy explicar tudo para ele. E depois disso, a opinião do Jackson mudou na hora. Ele disse que os pais dele nunca trataram ele e os irmãos dessa forma, e que se tivessem tratado, ele também teria cortado relações sem pensar duas vezes. Agora que está tudo resolvido, todos nós bloqueamos as duas. Finalmente está sendo bom cortar os laços com elas, depois de tanto tempo fingindo que ainda éramos uma família, quando na verdade não somos há muito tempo. Na real, pelo que me lembro, minha mãe sempre preferiu a Molly a mim e ao Percy, e agora nós preferimos a nossa paz de espírito a manter esse vínculo com ela. Estou até agradecida que tudo isso aconteceu, porque esse tipo de confronto era muito necessário. Senão, teríamos passado a vida inteira fingindo, só para agradar os outros. Atualização 2. Oi de novo. Já faz uma semana desde que falei com minha mãe pela última vez. Depois disso, bloqueamos as duas. Então, Percy e eu não sabíamos o que estava rolando com elas. Mas hoje de manhã, nosso tio entrou em contato. Ele contou que aparentemente minha mãe decidiu transferir metade das ações dela da empresa para o Amole. Ele não disse diretamente, mas achou isso uma péssima ideia, porque a Molly é completamente incompetente e ele não achava que minha mãe deveria fazer isso. Por isso, veio falar com a gente. Queria que tentássemos convencê-la a não seguir com isso. No começo, não entendemos por que era tão grave, mas então ele explicou que minha mãe não só estava transferindo as ações, como também queria que a Molly tivesse poder de voto na empresa. E como ele é quem realmente administra os negócios, isso poderia causar muitos problemas. Minha mãe sempre teve poder de voto como acionista, mas até agora nunca havia exercido esse direito porque confiava que meu tio tomava as melhores decisões. Agora, porém, ela estava exigindo mudanças, e meu tio não queria que a Molly tivesse esse tipo de poder, nem ações, nem influência nas decisões da empresa, já que ela não entende nada de administração e não tem nenhum preparo para isso. Por isso, ele veio até nós. Sinceramente, se eu estivesse no lugar dele, também estaria surtando. Por que Molly, como acionista, com direito a voto em decisões da minha empresa? De jeito nenhum. Eu definitivamente não gostaria disso. Então, depois de uma conversa rápida com o Percy, chegamos à conclusão de que não podíamos deixar isso acontecer. Decidimos ir visitar nossa mãe pessoalmente para conversar com ela sobre isso. Nosso tio estava bastante desesperado e nós não queríamos decepcioná-lo, porque depois que nosso pai faleceu, ele sempre cuidou da gente e esteve presente. Ele é uma pessoa boa e não merecia passar por esse tipo de problema. Foi por isso que decidimos interagir com nossa mãe pela segunda vez, mesmo depois de termos prometido a nós mesmos que nunca mais falaríamos com ela. Enfim, fomos até a casa dela. E claro, a Molly estava lá. Sabíamos que a presença dela ia tornar toda essa conversa muito mais difícil do que precisava ser, mas tínhamos feito uma promessa e precisávamos cumpri-la. Então, ignoramos a Molly e fomos direto falar com a nossa mãe. Dissemos que soubemos, através do nosso tio, que ela estava exigindo poder de voto na empresa e viemos dizer que isso era uma ideia completamente estúpida. No começo, ela simplesmente nos ignorou, mas então repetimos e dissemos que ela não podia continuar nos ignorando, porque o que estávamos falando era muito sério. Foi aí que ela finalmente olhou para nós e disse que não tínhamos nenhum direito de dizer o que ela podia ou não fazer, e que depois da forma como tínhamos tratado ela, não tinha nenhum interesse em falar conosco e queria que saíssemos. A Molly entrou na sala e disse que, se ela queria ser uma participante ativa na empresa que o nosso pai construiu, uma oportunidade que, segundo ela, nenhum de nós quis aproveitar.
porque não achávamos valiosa o suficiente. Então, não tínhamos o direito de voltar agora e agir como se fôssemos os donos do lugar só porque estávamos com ciúmes. Tive que me controlar muito para não perder a paciência, porque eu não queria estragar tudo. Tentei apelar para a razão da minha mãe e disse que nosso pai também não iria querer isso. Ele sempre deixou claro, quando estava vivo, que não queria que nos envolvêssemos com a empresa e que confiava totalmente no irmão dele, nosso tio, para tomar decisões. Agora, esse mesmo irmão estava dizendo que não queria a Molly envolvida na empresa. Então, pedi que minha mãe ao menos considerasse isso, porque se ela agisse contra, estaria desrespeitando o que o nosso pai sempre quis. Isso pareceu fazê-la pensar um pouco, mas acho que a Molly percebeu que se minha mãe realmente reconsiderasse, as chances dela de se envolver com a empresa iriam por água abaixo. Então, ela começou uma briga comigo, dizendo que eu já tinha decidido cortar relações com elas e que, se fosse assim, seria melhor eu ir embora antes que chamassem a polícia, já que eu mesma deixei claro que não éramos mais família, então aquele não era mais meu lugar. O Percy mandou ela parar e eu tentei continuar conversando com minha mãe porque percebi que estava chegando a algum lugar. Lembrei a ela que o nosso pai sempre deixou claro que não queria que nenhum de nós se envolvesse na empresa, porque ele tinha dedicado anos de trabalho árduo para construir aquilo, e que depois dele, a única pessoa em quem ele confiava para cuidar disso era o irmão dele. Ele literalmente disse isso para nós várias vezes. E esse tipo de briga, esse tipo de drama, era exatamente o que ele queria evitar. Todos nós tínhamos concordado em respeitar isso, e foi um dos motivos pelos quais eu me afastei do negócio da família e fui construir minha própria carreira, porque eu não queria desrespeitar o que meu pai pediu, e pelo menos eu tinha alguma formação em negócios. A Molly, por outro lado, não entende absolutamente nada de administração e não saberia o que fazer. Pedi, de verdade, que ela reconsiderasse. Disse que poderíamos deixar nossas diferenças de lado, só por respeito ao nosso pai, para não acabar manchando o desejo final dele. Durante tudo isso, a Molly só gritava, dizendo que eu estava com ciúmes dela, que não suportava ver ela feliz, e que por isso estava tentando convencer nossa mãe do contrário. Mas minha mãe só ficou ali, em silêncio. Eventualmente, ela mandou todos calarem a boca, disse que queria que eu e o Percy fôssemos embora e que iria pensar no assunto e avisar o nosso tio, mas também falou que queria que a gente se mantivesse longe dela, porque tínhamos sido muito desrespeitosos e que ela ficou muito ofendida por termos bloqueado ela. Então, não queria mais nada com a gente. Fomos obrigados a sair. A Molly ficou, e agora o Percy e eu só conseguimos rezar para que ela tenha mudado de ideia e que não vá mais exigir que o nosso tio envolva a Molly nos assuntos da empresa. Conversei com o Jackson sobre tudo isso e ele me disse que eu fiz o meu melhor, mesmo com o relacionamento complicado que tenho com a minha mãe. Agora está nas mãos dela. Pelo menos posso dizer ao meu tio que eu tentei, e isso já deve ser suficiente. Falei com o meu tio e ele não está muito confiante, já que ainda não tivemos nenhuma resposta da parte da minha mãe. Mas continuo torcendo para que ela mude de ideia sobre a Molly. Atualização 3. Oi, gente! Se passaram 2 semanas e acabamos de saber pelo nosso tio que, depois de muita deliberação, minha mãe concordou que a Molly definitivamente não merece ter voz nas decisões sobre a empresa. Isso porque o meu pai tinha deixado muito claro que quem decide é o irmão dele. E se o tio acha que a Molly não merece um lugar, então isso é o que deve ser respeitado. Então, ela não vai ter direito a voto, mas vai receber ações preferenciais da empresa. Minha mãe transferiu uma parte das ações dela para a Molly, e pelo menos agora ela vai ter uma renda estável. Sinceramente, só estou agradecida que a empresa do meu pai não vai afundar por causa dela. No entanto, minha mãe e eu continuamos sem contato, e o mesmo vale para o Percy. Ah, e só para esclarecer, só porque nosso pai não nos deixou ações da empresa, não quer dizer que ele não nos deixou nada. Ele deixou as ações apenas para sua nossa mãe, mas eu, o Percy e a Molly recebemos outros bens como herança,
que achei que não eram relevantes para contar aqui, por isso não mencionei antes. Não sei por que as pessoas ficam assumindo que a gente não recebeu nada, mas não é o caso. E sim, eu sei que disse que meu pai também tinha certa preferência pela Molly, mas ele definitivamente não era igual à minha mãe. Ele não era cego aos defeitos dela, e por isso tínhamos um relacionamento melhor com ele. Enfim, ele já se foi, e não quero falar mal dele. Quero lembrar dele com carinho. Isso não significa que ele era perfeito, porque definitivamente não era. Então, vocês podem parar com os comentários dizendo que eu estou santificando meu pai. Não é isso. Atualização 4. Oi de novo. Já se passaram alguns meses e até agora não tivemos nenhum contato com minha mãe ou com a Molly. E estamos adorando isso. Sinto que toda a toxicidade saiu das nossas vidas e estamos todos muito mais felizes agora. E eu estou mais feliz do que nunca, porque vou me casar em uma semana. Os convites foram enviados há mais ou menos um mês e, obviamente, minha mãe e a Molly não receberam nenhum. Achei que elas nem ligariam, mas alguns parentes me contaram que quando minha mãe e a Molly descobriram que não foram convidadas, enquanto todo mundo mais foi, elas surtaram completamente e começaram a pedir para os outros não irem ao meu casamento também. Mas, até agora, parece que a maioria das pessoas simplesmente ignorou elas. Sinceramente, não sei o que elas esperavam conseguir com isso, mas uma coisa é certa: elas não vão no meu casamento, porque não tem essa influência toda na família. Pelo menos não contra mim. Achei até engraçado que elas achassem que isso ia funcionar. No fim das contas, só serviu como mais uma desculpa para manter distância delas, já que nos últimos meses estavam insuportáveis. Aliás, descobri também que minha mãe colocou a nossa casa antiga para alugar e se mudou para a cobertura que a Molly vivia elogiando. Isso também deu a Molly uma desculpa para continuar morando com a mãe, porque, honestamente, ela nunca conseguiria pagar aquele apartamento sozinha. E ainda fingir que estava fazendo um grande sacrifício pela família, cuidando da mãe. Ela pintou a situação dela como se fosse uma heroína, e a minha mãe foi junto nessa narrativa, como se fosse a pobre senhora indefesa, eternamente grata à filha maravilhosa. Bom, boa sorte para elas. Se nada mais, pelo menos seriam ótimas atrizes e contadoras de história, né? Enquanto isso, a revista do Percy está indo muito bem e torço para que ele tenha ainda mais sucesso no futuro. E quanto a mim, estou prestes a me casar com o amor da minha vida, enquanto também construo uma carreira de sucesso. No fim, tudo o que a Molly disse acabou se provando errado, então, quem ri por último, ri melhor.